Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula vamos dar continuidade ao nosso curso sobre TDAH e TEA. Vamos falar um pouquinho do uso da linguagem para comunicação, né? Então, continuando aqui nosso estudo aqui do TEA, né? Então, no autismo, o que acontece? As dificuldades na linguagem, elas podem variar, né? Desde uma ausência total, ou seja, a ausência total da fala, e até o uso de uma linguagem excessivamente repetitiva, ou até mesmo assim estereotipada, né? Bom, algumas crianças com autismo, algumas pessoas com autismo, né, elas podem falar em certas circunstâncias, o que a gente chama assim do mutismo seletivo, né? Ou seja, ela conversa com aquelas pessoas que ela conhece muito bem, tá? Além disso, a fala pode parecer incomum, por quê? A entonação ele pode ser diferente, como a forma como a voz sobe e desce, né? O tom, se a voz é mais aguda ou mais grave, né? E a ênfase que a pessoa dá aqui para destacar as palavras ou as frases específicas. Isso aqui é interessante até lá no livro do Bill Gates, né? Aquele Source Coding, né? Que ele conta, né? Ele da experiência dele como criança. E ele fala justamente nisso da voz dele, né? Que era uma voz assim, ele fala de um tom assim engraçado, né? Um tom assim meio agudo, alguma coisa assim, né? Então é uma das características aqui do uso da linguagem aqui para crianças autistas, né? Agora, mesmo quando a criança tem uma linguagem fluente, ela pode ter outros desafios de comunicação, como por exemplo, quando falar e quando ouvir, né? Então, o que pode acontecer, né? A pessoa com autismo pode interromper constantemente os outros. Então a pessoa está falando e a pessoa com autismo vai e entra, interrompe, não quer saber ali o que a outra pessoa está falando, né? Isso pode causar irritação nas pessoas com que ela está conversando, né? Ou então fazer uns longos monólogos, pegar um assunto assim e ficar falando por, sei lá, vários minutos a fio, né? E sem perceber se a pessoa que está do lado ali está prestando atenção, está querendo ouvir ou quer mudar de assunto, né? Enquanto a criança não terminar de contar aquela história toda ali, ela não vai parar, né? Bom, falando um pouquinho nisso, depois nas próximas aulas, a gente vai dar um pouco continuidade aqui nos problemas aqui relacionados à comunicação, tá bom? É isso aí, pessoal.